Você tem uma bússola interna, mas você ainda não se deu conta disso. Essa bússola, o medo, isso mesmo. O medo pode ser a bússola interna que você precisa para te direcionar, mas você está enxergando o medo apenas como um vilão. Bom dia, Tatiane Monteiro por aqui, terapeuta e mentora, e eu estou mais uma vez aqui para nós conversarmos um pouco a respeito do medo. Eu já tenho falado aqui desde a semana passada que o medo, ele não é um vilão. O medo é uma emoção. E como toda emoção, o medo possui uma função. O medo, ele vem para nos proteger inicialmente. Ele surge para nos proteger diante de uma situação que o nosso cérebro interpreta como sendo ameaçadora. Porém, nem toda interpretação está realmente condizente com a realidade. Nem sempre a situação é ameaçadora e ainda assim o teu cérebro interpreta como sendo ameaçadora. Por isso que é extremamente importante você olhar para este medo, entender este medo, conversar com este medo, acolher este medo, analisar a situação para ver se de fato é uma situação ameaçadora ou não, para entender se existe algum fundamento para aquele medo permanecer ali. Se não existe ameaça, então o medo ele pode te proteger. O medo só é sabotador quando você não sabe lidar com ele. Mas vamos focar aqui no tema principal desta live. O medo, ele pode ser sim uma bússola que vai te direcionar, uma bússola interna. O medo pode mostrar para você, se você olhar para esse medo, conversar com ele, não ter medo do medo, esse medo pode te mostrar que aquela situação que inicialmente te pareceu ameaçadora de alguma forma, pode ser a situação que fará total diferença na sua vida. Pode ser a situação que te levará para um próximo nível, um nível melhor, mais elevado, uma conquista, uma realização. Mas para isso você terá que olhar o medo, como eu disse, não ter medo do medo. Nem toda situação onde o medo se mostra é de fato ameaçadora. Essa situação que você pode estar fugindo, procrastinando, evitando, deixando de fazer aquilo que você pode fazer, pode ser a situação que vai dar um upgrade na sua vida, ser um divisor de águas, ao menos nesse momento. Uma situação boa, algo que te fará bem, algo que te dará um fruto bom. O medo, ele só vai te sabotar se você permitir que ele se sabote, que ele te sabote. Se você permitir que o medo se torne um monstro na sua vida ao ponto de te dominar, para que você não faça aquilo que você pode fazer que será bom para você, aí sim ele vai te sabotar. Na verdade, não é o medo que te sabota, é você quem se deixa sabotar pelo medo. A responsabilidade é sua. Agora, se você olhar para esse medo mais de perto, sem medo do medo, como eu sempre digo, pode ser que ele esteja te apontando para uma direção que será boa para você. O medo, ele também pode ser diretivo. O medo pode te apontar para um ponto B.
Talvez hoje você esteja no ponto A, sonhando com o ponto B, aquilo que você quer alcançar, aquilo que você tanto sonha, um projeto, um sonho, um desejo, e o medo está ali surgindo, dando aquele friozinho na barriga, e você não sabe se vai, se não vai, se faz, se não faz. Esse medo pode sim estar apontando o caminho, sendo a bússola, como eu disse no início, para que você sim dê esse passo rumo a essa situação que pode sim fazer total diferença de uma maneira muito positiva na sua vida. Como que você está enxergando o medo? Enquanto você enxergar o medo como apenas um vilão, ele de fato será um vilão, porque ele vai dominar você. E por isso você ficará muitas vezes paralisada, estagnada, não conseguirá sair do ponto onde você está. Mas se você mudar essa percepção com relação ao medo, e sempre que ele surgir, conversar com ele, e pelo menos se perguntar se ele está te apontando para um caminho, as coisas podem ser diferentes na sua vida. O medo, ele pode ser atravessado. O medo não surge para ser evitado, reprimido. Toda emoção que é reprimida, ela vai tentar se manifestar de alguma forma e geralmente através de alguma doença física. As emoções não podem ser reprimidas e infelizmente não aprendemos a lidar com as nossas emoções, isso desde a infância, na grande maioria das vezes. Se você se permitir atravessar este medo, mas Tati, o que é isso, atravessar o medo? Sabe aquela expressão tão comumente falada, especialmente aí nos últimos tempos? Tá com medo? Vai com medo mesmo? Isso é verdade. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Isso que é atravessar o medo. Porque você vai perceber que esse medo, enquanto você está ali no processo, ainda com medo, se permitindo viver aquele processo, fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito, ele não vai crescer ao ponto de te dominar. Como eu disse, ele pode até te direcionar, sendo uma bússola, apontando para um ponto B, apontando para um caminho, apontando para uma estratégia, apontando para algo que você pode fazer. Lide com esse medo de maneira madura, mas para isso você precisa aprender a lidar com as suas emoções. E obviamente que para isso o ideal é você cuidar do teu emocional. Como? Obviamente fazendo terapia. Fazendo terapia, tendo acompanhamento de um profissional, no caso eu, com o meu direcionamento ali, através do meu programa terapêutico, que é baseado na psicanálise e neurociência. Não só você vai aprender a lidar com as emoções, mas ressignificar aquilo que tem te aprisionado. Quantos traumas que fizeram e que ainda fazem com que o medo seja assim um vilão na tua vida e que apareça para te amedrontar e você, não sabendo lidar, acaba se deixando sabotar pelo medo. Nada é do nada. Nenhuma emoção surge do nada. Tudo começa no nosso inconsciente. Talvez, no teu caso, por questões que você vivenciou lá na tua infância, o medo tenha surgido de uma maneira tão intensa e tenha ficado aí impresso em você como algo muito forte, e esse medo aparece constantemente na tua vida. E você até se identifica como sendo uma mulher medrosa, você se auto-intitula como sendo uma mulher medrosa. Na verdade, o que pode estar acontecendo com você é que você provavelmente ainda esteja refém de muitas questões emocionais que ainda não foram resolvidas, traumas. E eu te convido então
para que você consiga sair desses cárceres emocionais, essas prisões que estão te limitando, para que você dê esse passo. Não se deixe dominar pelo medo, dê esse passo, até mesmo esse passo de fé, acreditando que é possível sim ressignificar a tua história, superar essas dores emocionais e ter a vida plena e abundante que você merece em todas as áreas. Por quê? Quando você investe no teu emocional, você não tem resultados apenas no teu emocional, você tem resultados em todas as áreas, porque tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Então eu te convido mais uma vez a conhecer o meu programa terapêutico, tendo o meu acompanhamento de perto, para que você não seja mais refém do medo e de nenhuma emoção ao ponto de se deixar sabotar. E eu também quero te fazer um outro convite muito especial para que agora, neste dia 21, você esteja comigo ao vivo, onde eu darei ali um encontro online totalmente gratuito, onde nós vamos aprender juntas a como usar o medo ao teu favor. Hoje eu dei uma pequena pincelada mostrando para você que sim, o medo pode ser uma bússola interna para te direcionar a um caminho muito bom para você. Mas neste encontro eu aprofundarei de que maneira você pode usar o medo ao teu favor. Me chama no direct para mais informações, não só sobre esse encontro, mas também acerca do meu programa terapêutico. E eu desejo para você uma semana abençoada, uma semana em que você não se deixe sabotar pelo medo. Muito obrigada e até a próxima!